Estamos com microfones novos hoje, então assim, a coisa vai ser meio tensa aqui, até a gente se acostumar com eles. Bom, hoje foi lido aqui, né, o começo de um projeto de resolução de minha autoria, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Chapadão do Sul. Bom, há muitos anos eu trabalho com violência doméstica, há muitos anos como dizem alguns, eu sou a paladina da justiça, né? Há muitos anos eu ainda atendo vítimas de violência doméstica. Faço parte, inclusive, de um corpo de profissionais que atendem online em grupos como o Grupo de Apoio ao Combate à Violência contra a Mulher. Tá? Qualquer pessoa, não apenas mulheres, tá? Qualquer pessoa que queira ter um pouquinho mais de informação sobre a matéria pode entrar neste grupo. Tá? É um grupo fechado no Facebook que busca discutir a violência no seio de nossas famílias. Instituir a Procuradoria da Mulher em Chapadão do Sul nada mais é do que uma ação complementar a outras ações que, inclusive, contaram nos anos idos, né? Em 2018, por exemplo, com a criação da Lei 1173, que criou, nesta casa, uma lei de autoria do Wanderson, né? Que criou o Maria da Penha Vai à Escola. Lei esta, Wanderson, que está parada, e eu vou contar com a sua colaboração e da dos demais colegas para que a gente possa cobrar a implementação desta lei, porque é urgente. Urgente. Temos também a Lei de 1174, de 2018, que também criou, né, nos fins de março de 2018, a Coordenadoria da Mulher. E eu tenho o orgulho de dizer que fui a primeira coordenadora de políticas públicas para mulheres de Chapadão do Sul. Então, assim, não sou apenas uma forasteira. Sou alguém que contribuiu e contribui muito para esta cidade. A criação de ambas as leis, a promulgação de ambas as leis, contou diretamente com a minha participação. Por que foi? Através do meu trabalho e do trabalho da minha equipe no CREAS-IP, que conseguimos compilar dados suficientes para trazer a presidência desta Câmara, na época, né, senhor Toninho Assunção, e a vice-presidência aqui do meu colega Mica, os dados que foram suficientemente palpáveis, né, suficientemente contundentes, para que se aprovasse essas duas leis. Então, assim, venho à presença de meus amigos, né, de meus colegas de bancada, pedir a aprovação desta lei, porque não se trata de uma questão minha, se trata de uma questão de nossa cidade. Por quê? Gostaria aqui de público de agradecer à Prefeitura Municipal, porque vimos agora esses dias um verdadeiro processo de conscientização. Então, assim, a senhora Maria das Dores Ocal Krug, na quarta-feira, dia 11 deste mês, em uma reunião com o Executivo, a Polícia Militar, a Civil, o Ministério Público, né, a Coordenadoria da Mulher, discutiram várias ações para promover o Agosto Lilás. Estamos findando o Agosto Lilás, mas não vamos findar as ações direcionadas para o esclarecimento da matéria. Então, em setembro elas continuarão, em novembro elas serão retomadas, porque no dia 25 de novembro até o dia 6 de dezembro, nós temos os 16 dias de ativismo. Então, temos aí meses de muito trabalho pela frente. Parabéns à Prefeitura Municipal pela tomada de posição neste Agosto Lilás. Bom, para terminar de falar um pouquinho, né, mais sobre as ações relacionadas à violência, essa vereadora, nas últimas semanas e nos últimos meses, tem, né, para longe de apenas se mobilizado, atendido, orientado a população, também tem mantido constante diálogo com deputados federais, deputados estaduais. Recentemente enviei um ofício ao deputado estadual Márcio Fernandes, pedindo a ele, né, que inclusive já mandou uma emenda de pouco mais de R$30 mil para Chapadão do Sul, para a criação da Sala Lilás, que será criada, se não me engano,
pela PM, né, no quartel da nova PM, quer dizer, no novo quartel da PM. Então, assim, enviei ao deputado uma súplica, digamos assim. Junto a isso, né, eu vou ler para vocês o comecinho desse ofício, porque isso tem muito a ver com uma série de outras questões que serão discutidas. É com imenso pesar, Vossa Excelência, que informa o cruel assassinato de mais uma mulher, cheia de vida e de sonhos em nossa amada Chapadão do Sul. Elisiane, moradora de Chapadão, filha de Flecheiras, no estado de Alagoas, foi morta covardemente no último domingo, né, pelo próprio companheiro, isso há 15 dias atrás. Um homem cruel, dizem que com extensa ficha criminal, justamente pela prática de crimes contra a integridade física de algumas de suas ex-companheiras. Eu sempre, nas minhas ações, e eu acho que eu coleciono alguns desafetos justamente por questionar isso. Até quando daremos primazia à atenção, né, e atenção aos autores de violência? Porque, assim, vemos um carnaval sendo feito em cima de alguns projetos, tá, que atendem agressores de forma coletiva, né? E pouco ou quase nada está sendo feito em relação ao atendimento das vítimas. Porque todos os dias, e eu posso mostrar isso no meu celular, no meu WhatsApp. Hoje, inclusive, eu fui notificada pela primeira vara para mais uma audiência de mais uma vítima de violência doméstica que eu atendi por alguns anos. Então, assim, por que a nossa cidade, apesar de ter leis, né, apesar de estarmos agora discutindo a aprovação de uma procuradoria aqui na Câmara, né, porque, assim, será mais um órgão fiscalizador. Porque nós temos, sim, todo um conjunto, todo um cabedal de leis nacionais, estaduais, municipais, né, que deveriam ter garantido a segurança de Elisiane, que deveriam garantir a segurança das nossas filhas. Mas aí, por exemplo, nós precisamos estar constantemente alertando as vítimas e as possíveis vítimas. E nisso eu parabenizo mais uma vez o meu colega Wanderson, na sua indicação hoje, com relação à questão dos cursos de defesa pessoal, né, para vítimas de violência doméstica. Isso é muito bem-vindo, mesmo, sabe? E eu peço até a Vossa Excelência que dê uma estendida a esse projeto para que ele alcance possíveis vítimas e não apenas as vítimas, tá? Então, assim, que ele seja um projeto direcionado para jovens, para adolescentes e para mulheres jovens e mesmo até, né, para homens, claro, porque, sim, eu atendi a questão de 1 mês e meio atrás uma vítima do sexo masculino. Estive na delegacia civil, acompanhei a prisão da agressora daquela vítima, sabe? Então, assim, é muito triste, né? Informar ao deputado e pedir ao deputado que ele acione Chapadão do Sul para que cumpra com aquilo que deve cumprir, né? Posterior a isso, porque algumas pessoas, eu e César tivemos uma discussão, né, digamos assim, uma discussão nessa, não, né, César? Conversamos quando da infeliz morte da Elisiane, nós conversamos sobre a quantidade de feminicídios da cidade. Fomos levantar os dados, que pelo menos os dados que estão na mídia, né? Tivemos a questão de pouco mais de 16 anos atrás, né, César? Por aí. Dona Azaide Martins, de 44 anos, degolada e carbonizada junto com 2 de seus filhos. A Cássia, que teve o corpo queimado em via pública, quando seu ex encomendou a morte dela, sendo-lhe jogado sobre o corpo, e principalmente na cara, um líquido que misturava álcool e gasolina, sendo que suas, né, ficando assim as suas queimaduras, em sua maioria, na parte de cima do seu corpo.
Cássia veio a morrer uma semana depois. Foi removida para Campo Grande e não aguentou os ferimentos, morreu. O senhor Maurício atirou na ex-mulher, a senhora Angelita Félix da Silva, de 48 anos. Em seguida, cometeu suicídio. Ela tinha medida protetiva contra ele, né? E já se encontravam, claro, por conta da medida protetiva, num processo de separação. Contudo, e essa é uma novela que se estende, tá? E se nós não tomarmos medidas para brecar essa sanha sanguinária, tá? Com leis mais eficientes, fiscalizações mais eficientes, nós veremos ainda muitas mulheres em cova rasa, certo? O senhor Maurício, ele e ela já estavam separados, mas ele já havia comentado com uma irmã que mataria a ex e cometeria suicídio. Os dois estavam morando em casas separadas. Os corpos foram encontrados pelo filho na residência da mãe. Naquela noite, ela tinha saído para dançar, porque era uma mulher cheia de vida, com o futuro inteiro pela frente, e foi morta. Eles foram achados, né, ela na cama e ele abraçado ao corpo dela. Neuricleia Martins foi atendida por mim, por um bom tempo. Seu agressor, Reinaldo, pegou uma pena assim, complicada digamos assim, de comentar. Mas a Neuricleia, né, ela tinha contra o seu agressor um monte de registros de ocorrências, um monte de medidas protetivas, e infelizmente a última foi tirada por ela própria. E o que me causa espécie, sempre, nesses casos, é que, assim, esses agressores, eles têm contra eles uma extensa ficha criminal. Em 2018, o Dr. Silvio, após uma ida a Campo Grande para participar de uma capacitação no TJ, me chamou. Eu era coordenadora de políticas para mulheres. Ele me chamou e falou, vamos conversar. Eu quero saber no que eu posso ajudar, no que o fórum, né, no que a primeira vara pode ajudar. E eu disse a ele, tacitamente, imediatamente, me conceda acesso aos autos. A partir de então, surgiu o embrião do que a gente nomina como Promuse, o Programa Mulher Segura, que é uma medida que está sendo pensada, que está sendo costurada pelo Executivo Municipal, por esta Câmara já passou uma discussão sobre o Promuse, né? E agora, com a PM, vai ser, sim, porque alguns dos PMs já foram, inclusive, treinados. Então, quando ele me deu acesso a esses autos, começamos aí o embrião do Promuse, porque, além da Coordenadoria da Mulher, de mim, né, que atendia as vítimas, ter acesso, a Polícia Militar passou a ser, naquele agosto de 2018, a ser notificada sobre todas as medidas protetivas. Até então, nós tínhamos a faixa etária das vítimas, o bairro de residência dessas vítimas, ou seja, nós sabíamos que o Sibipiruna era onde haviam mais mulheres em risco. Nós sabíamos quais as principais agressões, nós sabíamos quem eram os principais agressores, né? Então, assim, nós conseguimos, num esforço conjunto, já colocar para andar uma série de políticas públicas que estão sendo discutidas ainda, 2018, 3 anos atrás. Posterior a isso, agora em 2019, a dona Aldenir Soares foi morta com mais de 20 facadas pelo ex, que também tentou matar a sogra, né, quando essa tentou defender a filha, na presença do filho, de 15 anos, da senhora Aldenir. E, tristemente, agora, neste mês de agosto, em pleno agosto lilás, Elisiane, cujo agressor tem uma extensa ficha criminal também, inclusive contra ela, né? E acá eu confesso que estou curiosa para saber, né, se a polícia havia encaminhado a Elisiane para atendimento na rede, se ela se encontrava em atendimento, se tinha medida protetiva e por que ainda mantinha relação com ele. Porque eu vou dizer para vocês, se não houver um paladino, se não houver alguém com um pouco mais de coragem,
se não houver alguém com um espírito combativo para levar adiante essas políticas públicas, de nada vai adiantar um monte de leis. De nada vai adiantar nós ficarmos, por exemplo, antes de eu sair do CREAS-EP, em agosto do ano passado, eu deixei 4 comunicações internas sobre atendimento a vítimas de violência doméstica e atendimento, né, individualizado por equipe psicossocial aos agressores, né? Porque aqui está as que eu atendi nesses últimos anos. E os principais agressores são, sim, né, seus companheiros, seus ex-companheiros. Então, assim, é impossível olhar para uma lista dessa, com mais de 40 páginas, e não pensar que tem alguma coisa de muito errada acontecendo em Chapadão do Sul. E alguma coisa que precisa ser pensada, né? E não é pensada por um ou por dois, é pensada por todos. Executivo, legislativo, judiciário, todos têm que caminhar no mesmo sentido. E a sociedade, né, as potenciais vítimas e as vítimas, de fato, já consumadas, elas merecem uma explicação de todos nós no que tange a esse atendimento que ainda é, digamos assim, um tanto quanto incipiente, porque eu sou prova, tá? Eu sou prova testemunhal de que, se você for atrás, você acha centenas delas. Não atendi mais de 5.000 vezes a mais de 600 casos de violência nos idos de 2015, 2016 para cá, simplesmente porque eu estava sozinha. Era eu que ia para a delegacia às 10 da noite, né? Era eu que ficava feriado, fim de semana, à disposição do judiciário, da polícia. Né? Apesar do Tucano ter alegado aqui na última sessão, né, que nada lhe interessa saber disso, né, Tucano? Mas é uma coisa que tem que ser sabida por nós, vereadores. Sabe por quê? Porque o que os nossos funcionários públicos passam é da nossa conta, sim. E quando você tem uma diminuição no atendimento de casos, porque apenas um profissional faz esses atendimentos, você tem sim que pensar aonde estão as falhas do restante da rede, certo? Porque não estamos aqui apenas para fazer número, estamos aqui para agir. E é com isso que eu conto agora, tá? Na aprovação dessa Procuradoria da Mulher. Boa noite. Venho à presença de todos, e de nossa população principalmente. Na semana que passou, estive em Brasília, de novo, né, participando do Seminário Nacional de Legisladores Municipais, promovido pela Pleno Consultoria. Lá estiveram presentes vereadores dos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e vários outros. Usei da palavra e fui convidada, né, após usar a palavra, por um deputado federal, o senhor Josivaldo, JP, né, o apelido dele, lá do Maranhão, para palestrar no próximo encontro, justamente porque eu levei comigo os dados sobre a violência doméstica de Chapadão do Sul, porque eu sabia que lá estariam vários dos conterrâneos das últimas mulheres que morreram em nossa cidade, e eu queria discutir com esses vereadores, né, dos estados do Maranhão, do Piauí, né, de Alagoas. Eu queria discutir com eles o que está sendo feito lá, o que está sendo pensado lá, né? Porque essas pessoas, depois de virem para cá, né, em busca de trabalho e de tudo, ainda estão encontrando aqui, infelizmente, a morte. Bom, após o fim do evento, eu estive no Ministério da Cidadania e protocolei junto ao ministro daquele ministério, o Dr. João Roma,
né, um pedido para que nós recebamos 5.000 cestas básicas, que compõem a portaria 618, de 22/3/2021, do projeto ADA, né, da distribuição de alimentos, que foi pensada pelo Ministério da Cidadania, tendo em vista a questão da Covid, que alcançou e tem alcançado cada vez mais, infelizmente, ainda, famílias sul-chapadenses. Então, essas 5.000 cestas, elas serão muito bem-vindas. Também estive no Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, me dirigindo à senhora Damares Alves, requerendo a ela que, tendo em vista, né, que recentemente ela direcionou para vários estados equipamentos, carros e uma série de treinamentos para os conselhos tutelares, fui também requerer a mesma deferência ao nosso conselho tutelar, porque estive com minha equipe técnica, agora recentemente na sede do conselho, e me deu pena mesmo. Meus colegas trabalham ainda de uma forma bastante precária. Então, claro, tendo em vista o que o Ministério tem feito pelos conselhos tutelares Brasil afora, fui requerer, fui pedir por nós também. Tomara que sejamos atendidos. Junto à questão do Conselho Tutelar, né, logicamente, em se tratando do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também fui pedir pela violência doméstica, para que aquele ministério olhe para a nossa cidade, né? Porque nos atendimentos, minha percepção sempre se manteve junto à família, em todos os membros, inclusive aos agressores. O atendimento individualizado, ele foi lançado já há algum tempo, digamos assim, em forma de lei, né, pelo nosso presidente, com a participação da ilustríssima senhora ministra. E agora, nesse mês de agosto, levando-se em consideração toda a movimentação que está havendo sobre a violência doméstica a nível nacional, o Ministério da Mulher lançou um programa inédito que vai alcançar todos os estados, com treinamento, com materiais, com panfletos, material gráfico e tudo mais. E eu fui requerer, né, que a ministra nos agracie também com estes materiais e com estes treinamentos. Acho que nossas equipes merecem, o cidadão também.